O vídeo a seguir não tem a pretensão de passar-se por voz oficial da Santa Igreja Católica. Caso haja alguma falha ou incoerência aos ensinamentos da Santa Igreja, a exemplo de São Tomás de Aquino, digo: se, por ignorância, fiz o contrário, revogo tudo e submeto todos meus escritos ao julgamento da Santa Igreja Romana. Temor a Deus. Parceria com Deus, respeito, prudência e humildade. Piedade. Sentimento de sermos amados como filhos. Agir como Jesus. Santificação dos nossos afetos. O amor e o temor devem sempre andar juntos. O temor sem amor torna-se covardia. O amor sem temor torna-se presunção. Santo Padre Pio. Quando a alma chega a possuir perfeitamente o espírito de temor, possui perfeitamente o espírito de amor, porque aquele temor, o último dos 7 dons, é filial, e o temor perfeito do Filho nasce do amor perfeito do Pai. Eis a lei de vossa santidade. São João da Cruz. O dom do temor. O nosso obstáculo ao bem é o orgulho. O orgulho nos leva a resistir a Deus, a pôr o nosso fim em nós mesmos, em uma palavra, a nos perder. Só a humildade pode nos salvar de tão grande perigo. Quem nos dará a humildade? O Espírito Santo, derramando em nós o dom do temor de Deus. Esse sentimento repousa na ideia da majestade de Deus que a fé nos dá, em presença da qual nada somos. Na ideia da sua santidade infinita, diante da qual não passamos da indignidade e escória. Do julgamento soberanamente equitativo que ele deve exercer sobre nós ao sairmos desta vida, e do perigo de uma queda sempre possível, se faltarmos a graça, que nunca nos falta, mas a qual podemos resistir. A salvação do homem se opera, pois, com temor e tremor, como ensina o apóstolo. Mas este temor, que é um dom do Espírito Santo, não é um sentimento grosseiro que se limitaria a nos lançar no horror da consideração dos castigos eternos. Ele nos mantém com a compunção do coração. Mesmo quando nossos pecados já foram há muito tempo perdoados, ele nos impede de esquecer que somos pecadores, que devemos tudo à misericórdia divina e que só estamos salvos na esperança. O temor de Deus não é um temor servil, ao contrário, se torna a fonte de sentimentos mais delicados. Pode se aliar ao amor, não sendo mais do que um sentimento filial que abomina o pecado, por causa do ultraje que este comete a Deus, inspirado pelo respeito à majestade divina, pelo sentimento da santidade infinita, põe a criatura em seu verdadeiro lugar. São Paulo nos ensina que o temor, assim purificado, contribui para o aperfeiçoamento da santificação. Escutemos também esse grande apóstolo, que foi arrebatado até o terceiro céu, confessar que é rigoroso consigo mesmo a fim de não ser reprovado. O espírito de independência e de falsa liberdade que reina hoje em dia contribui para tornar mais raro o temor de Deus. E aí está uma das chagas do nosso tempo. A familiaridade com Deus toma, na maior parte das vezes, o lugar dessa disposição fundamental da vida cristã, e, desde então, cessa todo o progresso. A ilusão se introduz na alma e os divinos sacramentos, que no momento de uma volta para Deus tinham operado com tanto poder, tornam-se quase estéreis. É que o dom do temor foi abafado pela vã complacência da alma consigo mesma. A humildade se extinguiu.
Um orgulho secreto e universal veio paralisar os movimentos desta alma. Ela chega, sem perceber, a não mais conhecer a Deus, pelo próprio fato de não tremer mais diante dele. Conserva em nós, ó Divino Espírito, o dom do temor de Deus que nos foi derramado no nosso batismo. Este temor salutar assegurará nossa perseverança no bem, detendo os progressos do espírito de orgulho. Que ele seja como uma trave que atravessa nossa alma de lado a lado, e que fique sempre fixada como nossa salvaguarda. Que abaixe nossa altivez, que nos arranque da indolência, nos revelando sem cessar a grandeza e a santidade daquele que nos criou e que nos deve julgar. Sabemos, ó Divino Espírito, que esse feliz temor não abafa o amor. Longe disso, afasta os obstáculos que o deteriam em seu desenvolvimento. As potestades celestes veem e amam com ardor o soberano bem. Elas são inebriadas pela eternidade, no entanto tremem diante da terrível majestade. E nós, cobertos das cicatrizes do pecado, cheios de imperfeições, expostos a 1000 armadilhas, obrigados a lutar contra tantos inimigos, não sentimos que é preciso estimular por um temor forte e ao mesmo tempo filial nossa vontade que adormece tão facilmente, nosso espírito tomado por tantas trevas. Velai por vossa obra, ó Divino Espírito. Preserva em nós o dom precioso que vos dignastes dar-nos. Ensinai-nos a conciliar a paz e a alegria do coração com o temor de Deus, segundo a advertência do salmista. Serve o Senhor com temor e exulta de felicidade tremendo diante dele. O dom da piedade. O dom do temor de Deus destina-se a curar em nós a chaga do orgulho. O dom da piedade é derramado em nossas almas pelo Espírito Santo para combater o egoísmo, que é uma das paixões más do homem decaído por causa do pecado original, e o segundo obstáculo à sua união com Deus. O coração do cristão não deve ser nem frio nem indiferente, é preciso que seja terno e devotado. Do contrário não poderá se elevar à via para a qual Deus, que é amor, dignou-se chamá-lo. Assim o Espírito Santo produz no homem o dom da piedade, inspirando-lhe um retorno filial para seu Criador. Vós recebestes o Espírito de adoção, nos diz o apóstolo, e é por este Espírito que gritamos para Deus: Pai, Pai. Essa disposição torna a alma sensível a tudo o que toca a honra de Deus. Faz o homem alimentar em si mesmo a compulsão de seus pecados, tendo em vista a infinita bondade que se dignou suportá-lo e perdoá-lo, bem como o pensamento dos sofrimentos e da morte do Redentor. A alma iniciada no dom da piedade deseja constantemente a glória de Deus. Quer pôr todos os homens a seus pés, e os ultrajes que ele recebe lhe são particularmente sensíveis. Sua alegria é ver o progresso das almas no amor e as devoções que este amor lhes inspira por aquele que é o soberano bem. Cheia de submissão filial para com o Pai universal que está nos céus, essa alma está pronta para todas as suas vontades. Resigna-se de coração com todas as disposições de sua providência. Sua fé é simples e viva. Mantém-se amorosamente submissa à Igreja, sempre pronta a renunciar às suas próprias ideias e àquelas mais caras, se estas afastam-se de alguma forma de seu ensinamento ou de sua prática, tendo um horror instintivo da novidade e da independência. Essa devoção para com Deus que o dom de piedade inspira, unindo a alma a seu Criador pela afeição filial, a une, também, com uma afeição fraternal, a todas as criaturas, já que estas são obra do poder de Deus e que as são para Ele. Em
primeiro lugar, nas afeições do cristão animado pelo dom de piedade, estão as criaturas glorificadas, das quais Deus goza eternamente e as quais gozam dele para sempre. Ama eternamente a Santíssima Virgem Maria e é zeloso de sua honra. Venera com amor os santos e os atos heróicos de virtude realizados pelos amigos de Deus. Delicia-se com seus milagres, honra religiosamente suas relíquias sagradas. Mas sua afeição não é apenas pelas criaturas coroadas no céu. Aquelas que ainda estão aqui embaixo ocupam um lugar importante em seu coração. O dom de piedade faz com que ele encontre nelas o próprio Jesus. Sua boa vontade para com seus irmãos é universal. Seu coração está inclinado ao perdão das injúrias, a suportar as imperfeições do outro, a desculpar as imperfeições do próximo. É compassivo para com o pobre, solícito aos pés do doente. Uma doçura afetuosa revela o fundo do seu coração e em suas relações com os irmãos da terra, o vemos sempre disposto a chorar com os que choram, a se alegrar com os que se alegram. Tal é, ó Divino Espírito, a disposição daqueles que cultivam o dom de piedade que derramais em suas almas. Por esse inefável benefício, neutralizais o triste egoísmo que afloraria em seus corações, livrando-os de uma frieza odiosa que torna o homem indiferente a seus irmãos, e fechais suas almas à inveja e ao ódio. Para isso, só foi preciso esta piedade filial para com seu Criador, que amoleceu seus corações, fundindo-os com uma viva afeição por tudo que sai das mãos de Deus. Fazei frutificar em nós este dom tão precioso, ó Divino Espírito. Não permitais que ele seja abafado pelo nosso amor próprio. Jesus nos encorajou dizendo-nos que seu Pai Celeste faz o sol nascer sobre os bons e os maus. Não permitais, Divino Paráclito, que uma tão paternal indulgência seja um exemplo perdido para nós. E dignai-vos desenvolver em nossas almas o germe de devoção, de benevolência e de compaixão que vos dignastes infundir no momento em que delas tomastes possessão pelo santo batismo. Os dons do Espírito Santo. Dom Prosper Granger. O temor ao Senhor é a plenitude da sabedoria, a plenitude de seus frutos. Para aquele que a possui, ela enche toda a sua casa com os bens que produz, e seus celeiros com seus tesouros. O temor do Senhor é a coroa da sabedoria, dá uma plenitude de paz e de frutos de salvação. Livro do Eclesiástico, capítulo 1, versículos 20 a 22. A sabedoria e o bom senso são a consumação do temor a Deus. Livro do Eclesiástico, capítulo 21, versículo 13. Te elegi como a minha riqueza. Em ti está o meu coração, minha herança e fortaleza, minha vida e salvação. Se Jesus falou ao seu coração enquanto você via este trabalho, por favor, compartilhe estas palavras, tirando cópias deste documento para divulgá-lo para pessoas que você julgue que serão abençoadas por esta leitura. Por favor, permita que o Espírito Santo guie na evangelização, de acordo com os dons que ele lhe concedeu.